Sempre que eu começo a falar sobre aquelas regiões menos conhecidas do Brasil, muita gente se surpreende ao descobrir que existem cidades cheias de histórias, cultura e paisagens incríveis exatamente ali, na fronteira entre Bahia e Goiás. Muita gente acha que essa divisa é só estrada, cerrado e calor. Mas a verdade é que essa região guarda alguns dos lugares mais interessantes para quem sonha com uma vida mais tranquila, conectada com a natureza e, ao mesmo tempo, com acesso ao que é essencial. É o tipo de lugar que faz qualquer um parar e pensar: será que não era disso que eu estava precisando? E foi justamente por isso que eu decidi iniciar mais um capítulo dessa série especial aqui no canal, mostrando cidades que conseguem equilibrar qualidade de vida, simplicidade e aquele clima de interior que abraça a gente. Hoje, a nossa viagem é pela divisa entre Bahia e Goiás, um pedaço do Brasil que muita gente não conhece de verdade, mas que tem um potencial gigantesco para quem busca viver bem longe da correria das grandes capitais. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisinha rápida. Dá uma olhadinha aí se você já está inscrito no canal. Sério, pode conferir agora. E já aproveita para deixar o like, porque isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar em mais pessoas, que assim como você, adoram descobrir novos lugares, histórias e curiosidades desse Brasilzão gigante. E se achar interessante, compartilhe esse vídeo com alguém que também gosta desse tipo de conteúdo. É simples e faz toda a diferença para o crescimento do canal. Combinado? Hoje vamos conhecer algumas dessas cidades. Barreiras, Correntina, São Desidério, Jaborandi e Luiz Eduardo Magalhães, que embora não estejam exatamente coladinhas na linha seca da divisa, fazem parte do eixo que liga e influencia diretamente a região oeste da Bahia, área que se conecta com Goiás tanto pela economia quanto pelo fluxo de pessoas, estradas e cultura. E você vai ver como elas têm histórias marcantes, datas importantes, festas populares, fontes de renda fortes e expectativas enormes para o futuro. Mas por favor, não esquece de deixar o like. Porque se você não deixar, essas cidades vão ficar tristes. E nenhuma cidade do interior merece ficar triste, combinado? Começando por Barreiras, a porta de entrada do oeste baiano. Com uma população que já ultrapassa os 160 mil habitantes, a cidade cresceu tanto que virou uma das mais importantes de toda a Bahia. Ela fica a aproximadamente 860 quilômetros de Salvador, e cerca de 620 quilômetros de Goiânia, o que faz dela um ponto estratégico entre as duas regiões. A segurança na cidade vem melhorando bastante ao longo dos últimos anos, muito por causa do aumento de investimentos no agronegócio e na chegada de novos moradores. Barreiras tem uma renda baseada principalmente na agricultura, comércio e serviços. E quando eu digo agricultura, não é aquela hortinha do fundo de casa, não. É agronegócio de altíssimo nível com soja, milho, algodão, um mar de plantação até onde a vista alcança. Quando alguém fica doente em Barreiras, geralmente procura o RO, Hospital do Oeste, que é referência e recebe gente de mais de 30 cidades ao redor. Inclusive, muita gente de Goiás atravessa para cá buscando atendimento. As festas. Barreiras sabe fazer festa. Tem a famosa cavalgada de Barreiras, que arrasta multidões, e o tradicional São João, que toma conta da cidade inteira. Entre as datas marcantes, uma que os moradores guardam com carinho é a inauguração do aeroporto de Barreiras, que facilitou demais a vida de quem precisava viajar para Salvador ou Brasília. Vários moradores contam que, antes disso, ir para a capital era praticamente uma expedição digna do Indiana Jones. E por falar nos moradores, um relato muito comum é sobre como a cidade mudou nos últimos 20 anos. Muita gente diz que antes tudo era mais pacato, e hoje o desenvolvimento trouxe novos empregos, mais comércio, mais movimento. E mais trânsito também, porque não dá para ganhar tudo, né? Seguindo viagem, chegamos a Correntina, com seus cerca de 33 mil habitantes, e um charme especial que só ela tem. Fica a aproximadamente 1.000 quilômetros de Salvador e 510 quilômetros de Goiânia, e é famosa pela natureza incrível. Os rios são tão bonitos que parece até montagem. A economia gira em torno do agronegócio, pequenas fazendas familiares e, claro, o turismo ecológico. Quem visita a Correntina nunca esquece os rios Arrojado, Corrente e Santo Antônio. Sobre segurança, a cidade costuma ser tranquila, principalmente comparada às cidades maiores.
Tem policiamento presente e um clima de interior onde todo mundo se conhece. Se alguém passa mal, o atendimento geralmente acontece no hospital municipal, e em casos mais graves o encaminhamento é feito para Barreiras. As festas culturais incluem o tradicional Festejos de Nossa Senhora da Conceição, que reúne famílias inteiras, e tem aquele clima de interior que abraça a gente. Uma data marcante é o ano em que Correntina consolidou sua produção agrícola e chamou a atenção nacional, colocando o município entre os que mais cresciam no oeste baiano. Moradores mais antigos contam que antes disso, as estradas eram puro sofrimento, poeira na seca, lama na chuva, mas que hoje as coisas melhoraram bastante, especialmente com o aumento do fluxo entre Bahia e Goiás. Mais alguns quilômetros e chegamos a São Desidério, uma das cidades com maior território da Bahia, com cerca de 34 mil habitantes. A cidade está a 900 quilômetros de Salvador e aproximadamente 690 quilômetros de Goiânia. Aqui, a economia também é fortíssima no agronegócio, tanto que São Desidério já chegou a liderar o ranking nacional de maior PIB agrícola do Brasil. Segurança por lá é razoável, típico de cidade pequena com movimentos mais intensos em época de colheita. Quando alguém precisa de atendimento médico, procura o Hospital Municipal de São Desidério, mas casos mais urgentes seguem para Barreiras. A cidade tem festas culturais como a Festa do Divino Espírito Santo, a Festa do Vaqueiro, e vários eventos religiosos que movimentam a população. Entre as datas marcantes está a construção das vias de acesso às comunidades rurais, algo que os moradores mais velhos contam com brilho nos olhos, porque antes era uma aventura digna de filme atravessar a região durante as chuvas. E é claro que não dá para esquecer Jaborandi, com cerca de 10 mil habitantes, localizada a aproximadamente 980 quilômetros de Salvador e 480 quilômetros de Goiânia. É pequena, mas cheia de encanto, com rios belíssimos e produção agrícola crescente. A cidade se desenvolveu muito depois dos anos 2000 com a chegada de projetos de irrigação, que mudaram totalmente a paisagem econômica. A segurança é tranquila, típica de cidade de interior, onde todo mundo sabe quem é quem. Quem precisa de atendimento médico, procura o hospital local, e dependendo do caso, é transferido para Santa Maria da Vitória ou Barreiras. As festas culturais incluem os festejos juninos e eventos religiosos que mantêm viva a tradição. Fechando nossa jornada, chegamos a Luiz Eduardo Magalhães, a famosa LEM, com mais de 110 mil habitantes e um dos maiores crescimentos populacionais da Bahia nas últimas décadas. Fica a cerca de 970 quilômetros de Salvador e 480 quilômetros de Goiânia, e é uma das cidades mais influentes da divisa Bahia-Goiás. Segurança por aqui é mais movimentada, afinal é uma cidade grande e em expansão, mas com presença constante de policiamento e investimentos recentes para melhorar o trânsito e a iluminação. A fonte de renda: agronegócio de ponta. As maiores empresas do setor estão aqui, além de grandes eventos como a Bahia Farm Show, consideradas uma das maiores feiras agrícolas do Brasil. As festas culturais incluem São João, encontros de carros antigos, eventos esportivos e celebrações típicas que crescem a cada ano. Moradores contam que, nos anos 90, a cidade parecia até um bairro rural, e hoje é praticamente uma metrópole do oeste. Muitas histórias mostram como a chegada de imigrantes de várias partes do país trouxe diversidade, comércio, novas oportunidades e mudanças significativas. Começando por Santa Maria da Vitória, uma cidade baiana com cerca de 40 mil habitantes, uma das mais importantes da região do Rio Corrente. Ela fica a aproximadamente 870 quilômetros de Salvador e cerca de 760 quilômetros de Goiânia. Pode parecer longe, mas quem mora lá diz que a distância nunca tirou o orgulho de ver a cidade crescer. A segurança por lá vem melhorando aos poucos, especialmente depois de algumas reformas no policiamento regional. A economia gira principalmente em torno do comércio, agricultura e serviços públicos. E quando o assunto é festa, o povo já começa a sorrir antes mesmo de você terminar a frase. A festa de setembro, que homenageia Nossa Senhora das Vitórias, é uma das celebrações mais aguardadas, com shows, barracas, encontros de família e aquela alegria típica do interior baiano. E quando alguém precisa de atendimento médico mais avançado, geralmente segue para Barreiras,
que é o grande polo hospitalar da região. Um morador antigo, seu Armando, que vive lá desde 1975, disse uma vez que a cidade cresce devagar, mas cresce do jeito certo, sem perder o coração. E é exatamente essa sensação que a gente tem quando passa por lá. Para o futuro, a expectativa é que o avanço da agricultura irrigada continue atraindo investimentos e fortalecendo a economia do oeste baiano. Logo ao lado está São Félix do Coribe, uma cidade menor, com cerca de 16 mil habitantes, localizada a mais ou menos 900 quilômetros de Salvador e 750 quilômetros de Goiânia. Essa cidadezinha tem um charme especial, principalmente por causa do jeito acolhedor das pessoas e da forte presença da agricultura irrigada, que gera emprego e movimenta o comércio. A segurança é considerada boa, com baixos índices de violência, e a vida pacata faz parte do dia a dia de quem vive ali. A cidade tem festas tradicionais, como a Festa de São Félix, que reúne moradores de toda a região. E quando alguém precisa de atendimento médico mais complexo, geralmente vai para Santa Maria da Vitória ou também para Barreiras. Uma moradora chamada Dona Celeste vive contando que, quando ela chegou à cidade, não tinha nada além de poeira e 2 comércios. E agora ela olha a praça reformada e diz que o futuro finalmente resolveu chegar. E chegou mesmo, porque novas estradas e obras de mobilidade vêm sendo planejadas para atravessar a região. Seguindo viagem, a gente chega a Cocos, uma das cidades baianas mais coladas com Goiás. Com cerca de 18 mil habitantes, fica a aproximadamente 940 quilômetros de Salvador e 705 quilômetros de Goiânia. A cidade é conhecida pela beleza natural, especialmente porque está na região do Cerrado, cheia de rios, campos abertos e reservas ambientais. A economia gira fortemente em torno da agricultura e pecuária, e nos últimos anos o turismo ecológico começou a ganhar força, principalmente depois que trilhas e cachoeiras passaram a ser mais divulgadas nas redes sociais. A segurança é considerada estável, típica de cidade pequena, onde quase todo mundo se conhece. A festa mais famosa da cidade é a Festa do Divino Espírito Santo, celebrada há décadas e mantida por gerações. Quando alguém precisa de cuidados médicos maiores, a referência geralmente é a cidade de Posse, em Goiás, que fica bem próxima. Um jovem morador me disse uma vez que Cocos é o tipo de cidade onde você acorda com o barulho dos pássaros e não com buzina. E se escutar buzina, é porque alguém está vendendo pamonha. Difícil não imaginar essa cena, né? Agora cruzando a fronteira, mas ainda dentro do espírito dessa região dividida entre Bahia e Goiás, a gente chega à cidade goiana de Posse, com cerca de 35 mil habitantes. Ela fica bem perto da Bahia, cerca de 780 quilômetros de Goiânia e aproximadamente 900 quilômetros de Salvador. Posse é aquela cidade que serve de base para praticamente todo mundo que vive nas cidades baianas vizinhas. A segurança tem seus desafios, como em toda cidade média, mas é também o lugar onde muitos baianos vão estudar, comprar, fazer exames médicos e resolver documentação. A economia é forte no comércio, nos serviços e na pecuária. As festas tradicionais como a Expo Posse atraem visitantes de toda a região, e muita gente da Bahia atravessa a divisa só para aproveitar os shows. Seu Joaquim, morador há mais de 40 anos, costuma dizer que Posse é a capital que a divisa inventou, porque serve de referência para tudo. Mais adiante está Mambaí, uma pequena cidade com cerca de 8 mil habitantes, localizada em Goiás, mas tão próxima da Bahia que o trânsito de pessoas entre os dois estados é diário. Fica a cerca de 1.000 quilômetros de Salvador e 650 quilômetros de Goiânia. Mambaí é muito famosa pelas cavernas e trilhas, inclusive sendo considerada por muitos como um dos melhores destinos de aventura do centro-norte do Brasil. A segurança é bem tranquila, típica de cidade pequena, onde a maior preocupação costuma ser cachorro solto correndo atrás de bicicleta. A economia gira em torno do turismo, pequenas vendas e agricultura. A festa mais conhecida é a Festa da Padroeira, que reúne moradores de ambos os estados. Quem precisa de atendimento médico, mais avançado geralmente, vai para Posse ou para Formosa. E com a chegada de novos projetos de turismo sustentável, os moradores já sonham com uma cidade ainda mais desenvolvida nos próximos anos. E não podemos esquecer de Alvorada do Norte, com cerca de 8 mil habitantes,
situada estrategicamente na BR-020. Ela fica a aproximadamente 920 km de Salvador e 460 km de Goiânia. A cidade é pequena, mas muito movimentada por causa do fluxo de veículos e viajantes que passam pelo local diariamente. A segurança costuma ser estável, e a economia depende bastante do comércio rodoviário e da pecuária. As festas de São João e a tradicional Festa da Cidade são os principais eventos, atraindo muitas famílias da Bahia que vivem por perto. Quando alguém precisa de atendimento maior, segue geralmente para Formosa ou para Brasília. Os moradores mais antigos comentam que a cidade mudou bastante depois da pavimentação da BR-020, que trouxe mais pessoas, hotéis, restaurantes e novas oportunidades. E se você ouvir algum morador falar que a divisa só existe no papel, acredite, é quase verdade. Ali, o importante não é se você está em território baiano ou goiano, e sim a força da comunidade que une os dois lados. Todas essas cidades têm expectativas enormes para o futuro. Muitas esperam por melhoras nas estradas que ligam Bahia e Goiás, expansão do acesso à saúde, mais investimentos em tecnologia agrícola e até novos projetos turísticos. Porque, convenhamos, beleza natural é o que não falta. E se você ouvir algum morador falar que a divisa só existe no papel, acredite, é quase verdade. Ali, o importante não é se você está em território baiano ou goiano, e sim a força da comunidade que une os dois lados. Todas essas cidades têm expectativas enormes para o futuro. Muitas esperam por melhoras nas estradas que ligam Bahia e Goiás, expansão do acesso à saúde, mais investimentos em tecnologia agrícola e até novos projetos turísticos. Porque, convenhamos, beleza natural é o que não falta. E aí me conta, qual dessas cidades chamou mais sua atenção? Qual delas você gostaria de conhecer pessoalmente? Já visitou alguma? Deixa nos comentários, porque eu adoro saber as experiências de vocês. E se ainda não deixou o like, olha, vou fingir que não vi, mas dá tempo de apertar agora.